Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e falarei hoje da mais nova pesquisa para presidente da República que saiu divulgada neste dia 28 de julho e ela foi realizada pelo Instituto Futura Inteligência e confirma: Ciro Gomes é aquele que tem maior chance de derrotar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos falar sobre isso, mas eu quero pedir a sua ajuda. Talvez você está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Se puder, se inscreva, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Meus amigos, então o Instituto Futura entrevistou 2006 eleitores. Isso foi feito via telefone entre os dias 23 e 26 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Eu quero já destacar que quando a gente fala Ciro lidera a terceira via, a revista Veja compartilhou esta manchete, né? Então já é algo assim surpreendente. A Veja dando destaque para o Ciro, que normalmente esses sites eles só focam no Lula ou no Bolsonaro. Lula lidera, Bolsonaro derrete e não se fala no Ciro. E a Veja deu destaque realmente para a posição do Ciro como aquele que lidera a terceira via. A terceira via, tudo bem, na questão da imprensa, de alguns partidos, é você ter quase que um Bolsonaro mais educado para que outro ministro, no perfil de Paulo Guedes, continue o desmonte do Estado. Ciro Gomes passa longe desse perfil que boa parte da mídia e de alguns partidos quer. Mas Ciro Gomes, né, no imaginário popular, pode sim ser importante essa questão da terceira via, porque o povo quer saber assim, o terceiro colocado é aquele que, como eu disse antes, melhor representa aí as chances de derrotar Lula e Bolsonaro. Então, neste ponto e apenas neste, Ciro lidera sim essa chamada terceira via. Vamos lá então para os números, eu vou deixar aqui na tela também para vocês. No cenário 1, você tem aqui muitos candidatos. Lula aparece com 33,8%, Bolsonaro 25,2%, Ciro 6,6%, Moro 6,3%, Mandetta 3,4%, e você tem Fernando Haddad 3%, Boulos com 3%, Dória com 2,3%, Eduardo Leite 1,4%, Simone Tebet 0,8%, Flávio Dino também, Tasso Gereissati e Rodrigo Pacheco, ambos com 0,6% cada. Indeciso 4,5%, branco e nulo 7,9%. Aí aqui é o seguinte, não dá primeiro para comparar com outras pesquisas, cada um utiliza uma metodologia, então a gente vai ter que comparar a próxima da Futura Inteligência com essa. Eu gosto de fazer sempre assim, porque comparar essa com Datafolha, com outras, realmente eu não acho algo correto. O que é que destaca aqui? Primeiro, essa quantidade enorme de candidatos e vários dentro do mesmo espectro. Você não vai ter Lula e Haddad candidatos. Dificilmente você terá Dória e Eduardo Leite candidatos e Tasso Gereissati. Eu digo dificilmente porque há a possibilidade tanto de Dória quanto Eduardo Leite, perdendo as prévias do PSDB, mudarem de partido. Então é possível esse cenário com os dois, mas é muito difícil. Da mesma forma, Flávio Dino, tendo Lula candidato, Flávio Dino não vai sair. E eu fiz a soma aqui, tirando Lula e Bolsonaro, todos os outros candidatos somados têm 28,8%. Ciro Gomes lidera. Sérgio Moro vai ser candidato? Havia uma especulação de que não, agora muita gente fala que vai. Então eu acho muito difícil que ele realmente tente a presidência, a rejeição dele é altíssima e então a gente vai ter que ver como ficarão esses candidatos e esses cenários para o futuro. Mas somado todos esses aqui do terceiro colocado para baixo, você tem a soma de 28,8%. Em 2014, eu chamo a atenção muito para a eleição daquele ano, que ali pode nos dar um norte do que acontecerá em 2022. Porque ali nós tivemos uma eleição, digamos assim, com 3 candidatos muito fortes, que era Dilma, Aécio Neves e Marina Silva. No dia 17 de setembro de 2014, portanto, poucos dias antes das eleições, nós tínhamos Dilma com 37, Marina 30, Aécio 17, isso segundo o Datafolha. Nas eleições, poucos dias depois, nós tivemos a Dilma com 41,59, o Aécio saiu de 17, foi para 33,55 e a Marina, que estava com 30, caiu para 21,32. Nós tivemos mais 7 candidatos além destes 3.
Só que os três primeiros concentraram neles 96,46% dos votos. Os outros 7, todos eles abaixo de 1%. Então, por que eu trago isso? Para dizer que não tem nada definido há 15 meses das eleições. E aí, muita coisa pode acontecer daqui até lá, tanto com Bolsonaro, assim como com Lula. O noticiário para os dois não tende a ser positivo daqui até as eleições. E aí, como é que o eleitorado vai reagir a isso? Hoje já existe um clima de nem Lula nem Bolsonaro. E aí a pesquisa fez aqui mais 4 levantamentos bem interessantes, agora tirando esses nomes todos e deixando apenas 4 possibilidades, que seria então Lula, Bolsonaro, Ciro, e aí sim, um nome disso que eles consideram como a terceira via, que o próprio Roberto Freire, na entrevista com o Vila, ele fala da terceira via e cita Simone Tebet, cita o Dória, Eduardo Leite, Mandetta, mas não cita Ciro Gomes. E aí, como é que fica, então, este cenário só com 4 candidatos? Lula 40,9%, ele sobe 7,1%. Bolsonaro 28,7%, ele sobe 3,5%. E o Ciro sai de 6,6% para 13,7%. Ele mais do que dobra, ele cresce 7,1%. E a Simone Tebet, que tinha 0,8%, vai para 2,7%. Ou seja, essa terceira via da imprensa não terá vida fácil. Então pode ser que lá na frente eles caiam a ficha e resolvam ir com Ciro Gomes ou decidam realmente enfrentar o processo eleitoral e ver no que vai dar. E aqui o destaque é que nós temos 14% do eleitorado entre indeciso, não sabem quem vai votar, branco, nulo. E o Ciro pode herdar boa parte desse eleitorado, porque aqui você tem um misto de desânimo com a política, de arrependimento de ter apoiado o PT lá atrás e agora não ter ânimo ainda para votar no partido. Vários arrependidos do Bolsonaro, mas que também não querem ir nem com Lula e nem com Ciro. E lá na frente eles podem sim mudar de opinião. E acredito que o Ciro tem maiores condições de herdar o voto deste eleitorado. No cenário 3, nós vamos ter então, no lugar da Simone Tebet, Rodrigo Pacheco. E aí ele vai marcar só 2,9%. Ciro, 12,6%. Portanto, uma diferença aqui de quase 10 pontos percentuais. Lula e Bolsonaro se mantêm ali praticamente sem grandes mudanças. No cenário 4, eles tiram então agora o Rodrigo Pacheco e colocam o Eduardo Leite, que aumenta um pouquinho, fica com 3,4%. E Ciro até cresce, vai para 13 pontos percentuais. Também é uma diferença muito considerável. E o Eduardo Leite, mesmo com poucos candidatos, ele não cresceu tanto, cresceu 2% em relação ao que tinha com vários outros concorrentes. E aí no cenário 5 nós temos então Dória no lugar desses outros e é o candidato que tem mais votos. Ele aparece aqui com 5,7%, mas o Ciro ainda assim mantém uma larga vantagem e vai para aqui 12,3%. Lula e Bolsonaro fica ali 41,3%, 29,2%, respectivamente. E aí, meus amigos, no segundo turno, Lula venceria Bolsonaro, 51,3% a 32,9%. Ciro também venceria Bolsonaro com uma ampla vantagem de 13,5 pontos percentuais, 46,6% para o Ciro, 33,1% para o Bolsonaro. E aqui os petistas, como é que ficam com esse resultado? Porque a defesa do voto em Lula é vencer o fascismo. Ciro também vence. E aí? E além de vencer, propõe uma mudança para que a gente saia desse modelo econômico que vem destruindo o Brasil, desse modelo de governança que vem fazendo com que esse sentimento antipolítica cresça. E isso é perigoso. Então é necessário mudar algo urgente. O Ciro propõe mudança. E ele também aqui vence Bolsonaro. E Bolsonaro fica praticamente com o mesmo número de votos, tanto contra Ciro quanto no cenário contra o Lula. E Ciro Gomes e Lula, o Lula vence 45,5% a 25,4%. Alguém pode falar assim, tá vendo? Então vamos fechar logo com Lula. Não, aqui é uma questão que hoje, como o Lula representa esse maior inimigo do Bolsonaro, ele acaba sim trazendo para si um eleitorado que está com ele. Mas será que no eventual segundo turno, quando você tirar esse medo do fascismo e o debate foi em torno de propostas, de ideias, daquilo que você teve a oportunidade de fazer em 16 anos e não fez, e agora vem querer cobrar do Bolsonaro algo que você poderia ter feito, e o Ciro vai explorar isso tudo com o Lula. Já tem explorado, então muita gente hoje fala, mas o Ciro
não deve criticar o Lula. O Ciro trabalha com a ideia de segundo turno, ele contra Lula. Então não adianta agora o Ciro ficar escondendo os erros do PT, que são muitos, para explorá-los lá no segundo turno. Tem que manter a coerência e fazer isso desde já. E aí, aqui vai explicar um pouco da estratégia do Ciro, porque nós observamos que quase 30% do eleitorado, nesse cenário de segundo turno, votariam branco, nulo ou não sabem ou estão indecisos. E o Ciro vai ter que ir atrás desses 30%. E este é um ponto aqui, porque boa parte deles é que estão com Bolsonaro e que num cenário Lula-Ciro eles ficam confusos em quem eu vou votar. E a tendência maior que vocês acham é desse eleitorado ir com Ciro ou ir com Lula? Contra Eduardo Leite e Dória, o Lula vai ganhar aqui, né, com amplíssima vantagem, mais de 30 pontos percentuais em relação aos dois. E chama atenção aqui a rejeição do Bolsonaro, 49,1%. É muito difícil você reverter isso. E o Lula tem uma rejeição de 26,3%. Alguém pode falar, nossa, mas rejeição baixa. É porque essa aqui ela foi diferente a entrevista. Porque em outros institutos você observa que tem candidato com 40, outro com 30, outro com 35, e você vai somar dar mais de 100, porque ele permite você rejeitar mais de um candidato. Aqui não. A pergunta foi, em qual desses candidatos você não votaria em nenhuma hipótese para presidente da República? Então, Bolsonaro 49,1%, Lula 26,3%, e o Ciro é o terceiro colocado com 3% de rejeição. E aí Sérgio Moro 2,5%, Haddad 2,4%, aí vai até Tasso Gereissati lá embaixo com 0% de rejeição. E aí você tem Bolsonaro e Lula concentrando, digamos assim, mais de 75% da rejeição do eleitorado. Uma outra pergunta interessante que essa pesquisa traz é, em sua opinião, Jair Bolsonaro merece ser reeleito? 65,9% acham que não. 30,3% acham que sim. Esse percentual bate muito com aquilo que ele tem de votos no eventual segundo turno, tanto contra Ciro como contra o Lula. E quando perguntado, em sua opinião, Lula merece ser eleito novamente? 48,6% dizem que não. E 47,6% dizem que sim. E aqui o próprio Instituto vai fazer ali um resumo e diz que a eleição polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula, que tem a preferência do eleitorado, mas ambos enfrentam rejeições elevadas. Meu Deus, o Brasil não merece eleger alguém baseado no anti-Bolsonaro ou anti-Lula. Precisamos eleger alguém a favor do Brasil, a favor de ideias, a favor de um projeto nacional de desenvolvimento. E aí o Instituto aponta, Ciro Gomes ocupa a terceira posição nos cenários de primeiro turno. Em um possível segundo turno, Ciro vence Jair Bolsonaro. Ô, meus amigos, então a tarefa de Ciro Gomes, claro, não será fácil, nunca foi para ninguém que queira, de fato, enfrentar os interesses dos poderosos, mas é necessário a gente ter compreensão que daqui até as eleições o importante vai ser o trabalho formiguinha, conversar com as pessoas, falar das ideias do Ciro, de que realmente nós precisamos, não é votar neste por ser contra aquele, nem naquele por ser contra este, é votar num projeto, que isso é que realmente o Brasil precisa para sair dessa situação lamentável em que a gente se encontra e que não começou agora. Ele está apenas se agravando com esse desgoverno chamado Bolsonaro. Até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu demais pela força aqui no canal Politizando.